Meu nome é Joana Santos e em 1998 eu tinha 62 anos e era uma professora aposentada. Decidi me mudar para uma antiga casa de campo, herdada de minha avó, localizada na pequena cidade de Pedra Branca, no interior do Brasil. A casa, construída no início do século XX, estava abandonada há décadas e necessitava de uma reforma completa. Sempre fui cética em relação ao sobrenatural, mas tudo isso mudou quando me mudei para essa casa. Logo nas primeiras noites, comecei a ouvir ruídos estranhos vindos do sótão. Eram passos lentos e arrastados que pareciam se mover de um lado para o outro. Inicialmente, pensei que fossem apenas animais, então decidi ignorar. No entanto, os ruídos se tornaram cada vez mais altos e frequentes, perturbando meu sono. Uma noite, ouvi claramente uma voz sussurrando meu nome, e meu coração gelou. Estava sozinha na casa, mas aquela voz parecia tão próxima, quase ao meu lado. Determinada a descobrir a causa dos ruídos, subi ao sótão com uma lanterna. O ar estava gelado e uma sensação de desconforto me envolveu. Quando iluminei o cômodo, não encontrei nada além de móveis cobertos de poeira. Mas quando estava prestes a descer, vi uma sombra se mover no canto do sótão. Meu coração disparou e desci rapidamente, sem olhar para trás. Ao retornar ao meu quarto, tentei convencer a mim mesma de que era apenas minha imaginação, mas o medo persistia. Nas semanas seguintes, os fenômenos se intensificaram. Objetos mudavam de lugar sozinhos, portas se trancavam e destrancavam, e a sensação de estar sendo observada se tornava insuportável. Uma noite, ao acordar no meio da madrugada, vi a figura de um homem parado ao pé da minha cama. Gritei e a figura desapareceu instantaneamente, como se nunca estivesse ali. Comecei a pesquisar sobre a história da casa e descobri que durante a década de 1920, um jovem chamado Miguel havia morrido misteriosamente no sótão. Essa informação apenas aumentou meu medo, mas também minha curiosidade. Enquanto estava na cozinha preparando o jantar, ouvi o som de risadas vindas da sala de estar. Era uma risada suave, mas carregada de uma estranha tristeza. Fui até a sala, mas não encontrei ninguém. O som cessou assim que entrei, deixando apenas um silêncio opressor. Decidi ignorar, atribuindo aquilo à minha mente cansada. Mais tarde, no mesmo dia, percebi que minhas joias estavam espalhadas pelo chão do meu quarto, formando um círculo perfeito. Assustada, recolhi tudo rapidamente e guardei novamente. Comecei a perceber que as manifestações não se limitavam ao sótão. Elas ocorriam em todos os cômodos, tornando a casa inteira um campo minado de atividade sobrenatural. Os espelhos, antes comuns, agora refletiam formas sombrias e distorcidas quando eu passava por eles. Certa noite, enquanto tomava banho, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Gritei e me virei, mas não havia ninguém lá. Cada dia que passava, a sensação de estar sendo observada se intensificava, e eu podia jurar que ouvia sussurros de conversas incompreensíveis vindo das paredes. As noites se tornavam mais longas e aterrorizantes, e eu sabia que não podia continuar vivendo naquela casa sem enfrentar o que quer que estivesse ali. Certa tarde, enquanto organizava algumas caixas no porão, encontrei um antigo retrato de família. Reconheci a casa no fundo da foto e, ao olhar mais de perto, vi um jovem que parecia ser Miguel, ao lado de uma mulher de expressão severa. Perguntei aos moradores mais antigos da cidade sobre eles e fui informada de que a mulher na foto era conhecida por ser muito possessiva e ciumenta e que Miguel havia desaparecido sem deixar rastros. Depois de descobrir a foto, comecei a explorar mais profundamente a casa, na esperança de encontrar mais pistas sobre o passado de Miguel. Em um pequeno compartimento secreto atrás de uma das estantes do escritório, encontrei um diário antigo que pertencia à amante de Miguel, Maria. Ao folhear as páginas amareladas,
descobri detalhes inquietantes sobre sua obsessão por ele e sua possessividade doentia. Maria descrevia como, atormentada pelo ciúme, fez um pacto com forças sombrias para garantir que Miguel nunca a deixasse. Ela realizava rituais macabros no porão e em uma das páginas havia um desenho detalhado de um círculo de proteção com símbolos estranhos que eu nunca tinha visto antes. Isso explicava o porquê das joias espalhadas em forma de círculo no meu quarto, uma tentativa desesperada de Maria de manter o espírito de Miguel preso à casa. Cada página do diário revelava a deterioração mental de Maria e suas tentativas cada vez mais sinistras de controlar Miguel, culminando no fatídico dia de sua morte. Essas novas informações não só aumentaram meu terror, mas também me fizeram perceber que a presença maligna que sentia não era apenas de Miguel, mas também da própria Maria, cuja alma estava ligada à casa através de seu pacto. A cada dia, os fenômenos se tornavam mais agressivos. As luzes piscavam, ouvia-se batidas nas paredes e objetos voavam pelos cômodos. Minhas noites se tornaram um verdadeiro inferno e eu mal conseguia dormir. Decidi trazer um padre para benzer a casa, mas mesmo após suas orações, os eventos continuaram, como se a presença estivesse mais irritada do que nunca. Uma noite desesperada, decidi confrontar a presença que me assombrava. Subi novamente ao sótão, desta vez armada com um terço e uma vela. Assim que entrei, senti uma presença pesada, quase sufocante. Comecei a rezar em voz alta e a temperatura caiu drasticamente. Foi então que a sombra apareceu novamente, tomando uma forma mais definida. Miguel, ou o que restava dele, estava diante de mim. Perguntei o que ele queria e a figura sombria apontou para um velho baú no canto do sótão. Tremendo, abri o baú e encontrei cartas e diários que revelavam a trágica história de amor e traição de Miguel. Ele fora assassinado por sua amante, que também vivia na casa. A revelação foi chocante e triste ao mesmo tempo, mas também trouxe um certo alívio. Com a descoberta, senti que a presença começava a se dissipar. Queimei os diários e rezei pela alma de Miguel, na esperança de que ele encontrasse paz. Os fenômenos cessaram, mas a experiência deixou uma marca profunda em mim. Decidi me mudar, incapaz de continuar vivendo na casa onde tantas tragédias haviam ocorrido. Até hoje, conto minha história para quem quiser ouvir, alertando sobre os perigos de ignorar o desconhecido. A casa, agora abandonada novamente, é evitada pelos moradores de Pedra Branca, que dizem ouvir passos e sussurros à noite. E eu nunca mais duvidei do sobrenatural. Pensei muito a respeito do que me aconteceu e decidi compartilhar. Meu nome é Eduardo, tenho 30 anos e em 2001 decidi tirar férias do meu trabalho como analista de sistemas. Estava exausto e precisava de um tempo para relaxar e rejuvenescer. Escolhi passar alguns dias em um hotel que meus amigos recomendaram, localizado em uma cidade pequena e pitoresca. Eles me garantiram que seria o lugar perfeito para descansar, mas o que encontrei foi algo completamente diferente. O hotel era uma construção antiga, com uma fachada imponente e um ar de mistério que me atraiu imediatamente. Cheguei no fim da tarde e o recepcionista, um homem idoso de expressão cansada, me deu boas-vindas com um sorriso enigmático. Ele me entregou a chave do quarto 305 e mencionou que aquele era um dos quartos mais antigos e cheios de história do hotel. Subi pelo elevador antigo que rangia a cada movimento e quando cheguei ao meu andar notei que o corredor estava estranhamente silencioso. As paredes estavam decoradas com retratos de pessoas que pareciam observar meus passos. Ao abrir a porta do quarto, senti um arrepio. O quarto era espaçoso, mas havia algo de inquietante na sua atmosfera. Os móveis eram antigos e um grande espelho ocupava quase toda a parede oposta à cama. Na primeira noite, comecei a perceber que o hotel tinha seus segredos. Acordei no meio da madrugada com o som de passos pesados no corredor.
Olhei para o relógio. Eram 3h15 da manhã. Levantei-me para verificar, mas não vi ninguém. Voltei para a cama, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado. No dia seguinte, conversei com alguns funcionários do hotel, tentando descobrir mais sobre a história do lugar. Todos pareciam evitar o assunto, desviando os olhos e mudando de assunto rapidamente. Fiquei curioso e comecei a investigar por conta própria. Descobri que o hotel havia sido um sanatório na década de 1920, onde muitos pacientes haviam morrido sob circunstâncias misteriosas. As noites seguintes se tornaram ainda mais perturbadoras. Os passos no corredor continuaram e comecei a ouvir sussurros vindos do espelho do quarto. Uma noite, acordei com a sensação de que alguém estava sentado ao pé da minha cama. Olhei em volta, mas não havia ninguém. A temperatura no quarto parecia cair drasticamente sempre que essas ocorrências aconteciam, me deixando com um frio que penetrava os ossos. Minha curiosidade se transformou em medo quando, durante uma inspeção mais detalhada do quarto, encontrei uma porta escondida atrás de um grande armário. Empurrei o móvel com esforço e abri a porta, revelando uma escada que descia para o porão. Decidi investigar, levando comigo apenas uma pequena lanterna. O porão estava escuro e úmido, e o ar era pesado com um cheiro de mofo e algo mais, algo metálico, como sangue. No fundo do porão, encontrei uma série de celas pequenas e enferrujadas, e dentro de uma delas, uma cadeira com correias, claramente usada para conter pacientes. As paredes estavam cobertas de marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. Senti um pavor profundo ao perceber que estava de pé em um lugar de grande sofrimento. Subi de volta ao meu quarto, mas a sensação de ser observado estava mais forte do que nunca. Cada ruído parecia amplificado e a escuridão parecia mais opressiva. Tentei dormir, mas imagens do porão e das celas não me deixavam em paz. Na manhã seguinte, decidi confrontar o recepcionista sobre o que havia encontrado. Ele me olhou com uma expressão de pânico e implorou para que eu deixasse o hotel imediatamente, dizendo que eles não gostavam de intrusos. No entanto, eu estava determinado a entender o que estava acontecendo. Conversei com alguns moradores locais que confirmaram minhas suspeitas sobre o sanatório. Relataram que muitos pacientes haviam sido maltratados e que o médico-chefe era conhecido por seus métodos cruéis. Os moradores acreditavam que as almas dos pacientes ainda vagavam pelo hotel, incapazes de encontrar paz. Na última noite, as atividades paranormais atingiram um ápice. Acordei com um grito horrível que parecia vir de dentro do meu próprio quarto. As paredes vibravam e o espelho começou a embaçar, revelando palavras escritas com algo que parecia sangue. Ajude-nos! Com o coração disparado, corri para fora do quarto e desci as escadas o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, após a noite aterrorizante, decidi que precisava de ajuda para entender o que estava acontecendo. Fui até a cidade vizinha e encontrei uma livraria esotérica, onde conheci uma mulher chamada Isabel, que se dizia sensitiva. Expliquei a situação e ela concordou em visitar o hotel comigo. Isabel trouxe consigo vários instrumentos de limpeza espiritual, incluindo incensos, velas e um cristal de quartzo. Ao chegar ao hotel, Isabel imediatamente sentiu a energia pesada que eu havia descrito. Ela sugeriu que começássemos pelo meu quarto, o epicentro das manifestações. Isabel acendeu os incensos e começou a recitar orações de proteção, movendo-se lentamente pelo espaço. De repente, o espelho do quarto começou a vibrar e rachou de um lado a outro, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Enquanto Isabel trabalhava, ela revelou que sentia a presença de várias almas atormentadas, todas presas ali por um evento traumático. Ela explicou que o sanatório havia sido um lugar de grande sofrimento e que muitas dessas almas estavam perdidas, ainda acreditando que estavam sob os cuidados do médico cruel. Precisávamos encontrar uma maneira de ajudá-las a seguir em frente. Decidimos descer ao porão novamente, desta vez com Isabel liderando o caminho. À medida que descíamos, as luzes tremeluziam e o ar ficava mais frio.
Isabel pediu que permanecêssemos em silêncio enquanto ela tentava se comunicar com os espíritos. No fundo do porão, Isabel se ajoelhou e começou a murmurar em uma língua antiga. De repente, uma figura translúcida apareceu diante de nós. Era uma jovem mulher com um olhar de desespero. Isabel falou suavemente com a figura, perguntando seu nome e como podíamos ajudá-la. A mulher fantasma revelou que seu nome era Ana e que havia sido internada à força no sanatório, onde sofreu terrivelmente antes de morrer. Ela implorou por ajuda para encontrar seus entes queridos no além. Isabel prometeu ajudá-la e começou um ritual para libertar sua alma. Enquanto o ritual prosseguia, outras figuras começaram a aparecer ao nosso redor, todas com expressões de sofrimento e desespero. Isabel trabalhou rapidamente, recitando orações e usando o cristal para canalizar energia de cura. As figuras, uma a uma, começaram a desaparecer, suas expressões de dor substituídas por alívio. O ambiente no porão começou a mudar. O ar ficou mais leve e a sensação de opressão diminuiu significativamente. Quando subimos de volta ao meu quarto, Isabel fechou o espelho com um pano branco e desenhou símbolos de proteção ao redor da sala. Ela me garantiu que as almas haviam encontrado paz e que o hotel deveria estar livre de perturbações, pelo menos por enquanto. Agradeci a Isabel pela ajuda e decidi que era hora de deixar o hotel. Enquanto arrumava minhas coisas, senti uma paz que não havia sentido desde que cheguei. No entanto, ao passar pela recepção, o recepcionista me olhou com um olhar estranho e murmurou: "Você conseguiu fazer o que ninguém mais pôde." Saí do hotel com uma sensação de alívio e uma nova compreensão dos mistérios do mundo. Na última noite no hotel, depois da visita de Isabel, a tranquilidade que eu sentia foi perturbada novamente. Acordei com um som estridente vindo do espelho coberto no meu quarto. A sensação de ser observado estava de volta, e uma força invisível começou a empurrar os móveis, como se tentasse me expulsar. Desesperado, retirei o pano do espelho e vi o rosto de Ana, a jovem que Isabel havia tentado libertar. Ela estava chorando e, através do espelho, estendeu a mão para mim pedindo ajuda. A sala ao meu redor começou a tremer violentamente e as vozes dos outros espíritos que Isabel havia mencionado preenchiam o ar com lamentos. Lembrei-me do ritual que Isabel havia realizado e das palavras de proteção. Com o coração acelerado, comecei a recitar as orações que ela me ensinou. Enquanto eu falava, a figura de Ana começou a se dissolver e as vozes foram ficando mais distantes. A força que movia os móveis começou a diminuir até que tudo ficou em silêncio. Com o último verso da oração, o espelho estilhaçou-se em 1000 pedaços e a sensação opressiva deixou o quarto. Exausto, caí de joelhos, sentindo uma paz profunda tomar conta do ambiente. Sabia que as almas atormentadas finalmente tinham encontrado descanso e que o hotel, pelo menos por agora, estava livre das influências malignas. Depois daquela noite intensa, sabia que não poderia permanecer no hotel por mais tempo. Na manhã seguinte, arrumei minhas malas e fui até a recepção para fazer o check-out. O recepcionista, com uma expressão mista de alívio e surpresa, apenas assentiu e me desejou sorte. Ele parecia saber que algo significativo havia mudado. Saí do hotel e respirei o ar fresco da manhã com um novo senso de alívio. Enquanto dirigia de volta para casa, refleti sobre os acontecimentos. A experiência no hotel tinha sido aterrorizante, mas também abriu meus olhos para um mundo além do que eu conhecia. A sensação de ter ajudado aquelas almas a encontrar paz era reconfortante, mas sabia que as cicatrizes emocionais levariam tempo para cicatrizar. Ao voltar para a rotina diária, decidi procurar Isabel para agradecer novamente por sua ajuda. Mantivemos contato e ela me ensinou mais sobre proteção espiritual e como lidar com energias negativas. Foi um aprendizado que me ajudou a lidar com o trauma e a entender melhor o mundo espiritual. As férias, que inicialmente seriam para descansar, acabaram se tornando uma experiência de transformação profunda. Hoje, quando conto minha história, alerto as pessoas sobre o desconhecido e a importância de respeitar os lugares com passados sombrios. Aprendi a valorizar a paz e a segurança do meu lar.
ciente de que existem forças além da nossa compreensão e que a coragem e a compaixão são essenciais para enfrentar o sobrenatural.